Reflexão bíblica. Evangelho de João. Capítulo 1. João 1. Cristo é a palavra eterna. Em João 1 há iniciados relatos sobre o ministério de Jesus na perspectiva do apóstolo João. Diferente dos outros três autores, Mateus, Marcos e Lucas, o considerado discípulo mais amado de Jesus traz uma descrição mais aprofundada do Evangelho neste livro, inclusive, com conteúdos exclusivos. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e manifestou o reino de Deus tanto em palavras quanto em ações. Desde então, as sombras interiores das pessoas são invadidas pela sua maravilhosa luz, a qual foi vista por João Batista e pelos discípulos. Como também, pelas pessoas que foram impactadas com a mensagem do Evangelho naquele tempo. Tenha uma excelente leitura. Contexto histórico. Provavelmente, o contexto da escrita de João acontece no final da vida do apóstolo, ou seja, depois de todos os eventos que o próprio relata. O principal ponto deste evangelho é dar ênfase à divindade de Cristo, pois em diversos momentos João apresenta Jesus como Deus e não como um homem comum. Este capítulo, por sua vez, conta com um prólogo da criação feita por meio de Jesus no seu início, assim como algumas etapas do ministério de João Batista, o precursor do Mestre. Logo em seguida, a parte inicial da jornada de Jesus também é introduzida, com os primeiros discípulos se juntando ao propósito do Salvador. Acompanhe a seguir o estudo completo de João 1. João 1 versículos 1 ao 23. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele era a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João deu testemunho dele, e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu falei, o que vem após mim existia antes de mim, porque ele era antes de mim. E de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o declarou. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: Quem és tu? E ele confessou, e não negou, mas confessou: Eu não sou o Cristo. E eles lhe perguntaram: Então quem és? És tu Elias? E ele disse: Eu não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: Não. Então eles disseram-lhe: Quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? Ele disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Versículos 1 ao 3. Todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, a palavra eterna. No princípio era a palavra, ecoa Gênesis 1 verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. A expressão grega, em argé, é adverbial e não possui o artigo, deixando assim definido de que princípio se trata.
João situou a existência de Jesus na eternidade passada com Deus. A palavra comunica a noção da autoexpressão divina, ou seja, seu discurso, Salmo 19 versos 1 ao 4. A palavra de Deus é efetiva. Ele fala, e as coisas passam a existir, Isaías 55 versos 11 e 12. Versículos 4 e 5. A escuridão não resiste à luz de Jesus. As referências à vida, luz e trava, continuam a recorrer a temas de Gênesis, Gênesis 2 verso 7, Gênesis 3 verso 20. O simbolismo da luz também é encontrado em passagens messiânicas do Antigo Testamento, Lucas 1 versos 78 e 79. Versículos 6 ao 8. A voz que clamou no deserto. Sobre João como testemunhas de Jesus, ver nota em João 5 versos 31 ao 47. Versículos 9 ao 11. A rejeição do Messias. Mas os seus não o receberam, se refere ao povo judeu, os destinatários dos pactos de Deus, da lei e das promessas de um Messias, Romanos 9 verso 4. A rejeição do Messias pelos judeus a despeito das provas convincentes de sua messianidade é um tema importante na primeira metade do Evangelho de João, João 12 verso 37. Versículos 12 e 13. A transformação de quem o receba. A referência aos filhos de Deus baseia-se na caracterização de Israel no Antigo Testamento como os filhos de Deus, Deuteronômio 14 verso 1, Êxodo 4 verso 22. Não nasceram do sangue, mas de Deus. Deixa claro que os verdadeiros filhos do Criador são os que nascem por meio da fé no Messias, não por nascimento físico ou por ascendência étnica. João 8 versos 41 ao 47. Isso abre o caminho para os gentios se tornarem filhos de Deus. João 11 versos 51 e 52, João 10 verso 16. Versículo 14. O Mestre habitou entre nós. A palavra, continua o tema de João 1 verso 1. Foi feito carne, não significa que a palavra se fez carne. Habitou entre nós, significa, literalmente, armou sua tenda, uma alusão à habitação de Deus entre os israelitas no tabernáculo, Êxodo 25 versos 8 e 9, Êxodo 33 verso 7. No passado, o Criador demonstrou sua presença ao seu povo no tabernáculo e no templo. Agora, ele estabeleceu residência entre o seu povo no Messias, a palavra que se tornou carne, verso 17. As referências à glória de Deus nos remete a passagens do Antigo Testamento que descrevem a manifestação da presença e da glória do Criador em teofanias, manifestações de Deus, no tabernáculo ou no templo, Êxodo 33 verso 22, Números 14 verso 10, Deuteronômio 5 verso 22. A palavra grega monogênes que está por trás de unigênito do Pai, significa filho único, Juízes 11 verso 34, Jeremias 6 verso 26, Amós 8 verso 10, Zacarias 12 verso 10. Único pode significar único do tipo, como no caso de Isaque, que é chamado único filho, em Gênesis 22 verso 2, em contraste com Ismael em Hebreus 11 verso 17. No Antigo Testamento, filho primogênito de Deus é designação para o filho de Davi e também para Israel. Ver Salmo 89 verso 27. A referência ao ato de Deus de dar o seu Filho unigênito em João 3 versos 16 ao 18 pode ser uma alusão à disposição de Abraão para sacrificar Isaque, Gênesis 22. Cheio de graça e verdade, faz lembrar amor, hebraico, Esed, e fidelidade, hebraico, Emé, em Ex 34, 6, onde a expressão se refere à fidelidade pactual de Deus para com Israel, seu povo. De acordo com João, a fidelidade pactual do Criador teve sua expressão máxima no envio de Jesus, seu Filho unigênito. Versículo 15. Jesus é antes de todos. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus e começou seu ministério antes que ele. Lucas 3 versos 1 ao 20. Normalmente, há prioridade no tempo, como ser o primogênito,
implicava preeminência, mas a preexistência de Jesus sobrepujou a precedência temporal de João. Versículos 16 e 17. A maravilhosa graça. O contraste entre a lei, por um lado, e a graça e a verdade, por outro, não é que a lei era má e Jesus era bom, antes, tanto a entrega da lei como a vinda do Messias marcam etapas nas quais Deus alcança a humanidade. O Messias, no entanto, marca a revelação final e definitiva da graça e da verdade de Deus. Ele é superior a Abraão, João 8 verso 53, Jacó, João 4 verso 12, e Moisés, João 5 versos 46 e 47. Versículo 18. Nenhum homem viu Deus, mas Jesus sim. Algumas versões traduzem Deus unigênito, em vez de Filho unigênito. Versículos 19 ao 21. A identidade de João Batista. João negou ser ele o Cristo, Elias ou o profeta. O Messias se refere ao futuro e mais importante filho de Davi, predito no Antigo Testamento, segundo Samuel 7 versos 11 ao 16, Oséias 3 verso 5. Elias, que nunca morreu, segundo Reis 2 verso 11, tinha seu retorno esperado no fim dos tempos, Malaquias 4 verso 5, para restaurar todas as coisas, Mateus 17 verso 11. João Batista se assemelhava a Elias em seu austero estilo de vida, Mateus 3 verso 4, segundo Reis 1 verso 8, mas negava ser Elias. Moisés predisse a vinda do profeta em Deuteronômio 18 verso 15, Atos 3 verso 22, Atos 7 verso 37, que era esperado no tempo de Jesus, João 6 verso 14, João 7 verso 40. João também negou ser esse profeta, embora ele fosse um profeta verdadeiro. Ver João 10 versos 40 e 41, Mateus 11 versos 11 ao 14. Versículos 22 e 23. Aquele que prepara o caminho do Mestre. João era a voz de um clamando no deserto, fazei reto o caminho do Criador em conformidade com as palavras de Isaías. Isaías 40 verso 3, Mateus 3 verso 3, Marcos 1 verso 3, Lucas 3 verso 4. Esse mensageiro de Deus haveria de preparar o caminho para a vinda do Messias, pregando arrependimento e julgamento divino. A visão de Isaías em Is 40 baseou-se profundamente na tipologia do Êxodo e antecipou um novo êxodo do povo de Deus, no qual a glória do Criador seria revelada e seu povo seria libertado. Isso seria realizado pela vinda do servo do Criador, Isaías 52 versos 13 ao 53. Versículos 24 ao 51. E os que foram enviados eram dos fariseus. E eles perguntaram-lhe, dizendo, por que então tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, dizendo, eu batizo com água, mas está um entre vós, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Essas coisas aconteceram em Betábara, além do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele, e diz, eis o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse, depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim. E eu não o conhecia, mas, para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João testemunhou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim, aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente ali, com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram falar, e eles seguiram a Jesus. Então, Jesus virou-se, e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que buscais?
E eles disseram: Rabi, que traduzido significa, Mestre, onde tu moras? Ele disse-lhes: Vinde, e vereis. Eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora 10ª. Um dos dois, que ouviram João falar e o seguiram, era André, irmão de Simão Pedro. Ele encontra primeiro a seu próprio irmão Simão, e disse-lhe: Nós encontramos o Messias, que é, sendo interpretado, o Cristo. E ele o trouxe a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzido significa, uma pedra. No dia seguinte, Jesus queria partir para Galiléia, e encontra Filipe, e lhe diz: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael, e lhe diz: Nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: Pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Filipe respondeu: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael lhe disse: De onde tu me conheces? Jesus respondeu, dizendo: Antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu, dizendo: Por que eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. E ele lhe disse: na verdade eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. Versículos 24 ao 28. O impasse com os fariseus. João batizava no Rio Jordão. Lucas 3 verso 1 situa esse evento no 15º ano do reinado de Tibério, 14 a 37 d.C., ou 29 d.C. João devia estar com aproximadamente 33 anos de idade. A Betábara, além do Jordão, provavelmente, não era a vila próxima a Jerusalém, onde Lázaro foi ressuscitado, mas a região de Betábara no Nordeste, chamada de Bazã no Antigo Testamento. Versículo 29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sobre o dia seguinte, ver nota em João 2 versos 1 e 2. As referências de João Batista a Jesus como o Cordeiro de Deus podem fazer eco ao cordeiro levado para o matadouro mencionado em Isaías 53 verso 7. João pode também ter proclamado Jesus como o apocalíptico cordeiro guerreiro que traria o juízo, Apocalipse 5 verso 6, Mateus 3 versos 7 ao 12, Lucas 3 versos 7 ao 17. Carrega o pecado do mundo. O verbo grego airó, cujo significado primário é levantar, carregar, sobre si mesmo, lançar. Junto com o correspondente hebraico, Nazam, Salmo 32 verso 5, Isaías 53 verso 4, define a doutrina da redenção por assunção de pecados por via da substituição vicaria. Esta proposta alcança seu pleno sentido doutrinal quando é aplicada a Jesus. Ver outra referência em João 1 verso 29. Versículos 30 e 31. Aquele que é superior a João e a todos os outros. Com a expressão, eu não o conhecia, é provável que João quisesse dizer que ele não sabia que Jesus era o Messias até que viu o sinal da parte de Deus mencionado nos versículos 32 e 33. Versículos 32 ao 34. O Espírito está sobre Jesus. O Espírito não apenas desceu sobre Jesus, mas permaneceu sobre ele. Compare com verso 34, um sinal da unção divina de Jesus. No Antigo Testamento, o Espírito veio sobre algumas pessoas para capacitá-las e realizar tarefas específicas. Isaías predisse que o Messias seria permanentemente cheio do Espírito, Isaías 11 verso 2,
Lucas 4 verso 18, João 5 versos 31 ao 47. Versículo 35. O ministério de João continua. Nos capítulos 35 ao 42, o evangelista João narra eventos ocorridos entre o batismo de Jesus e o início de seu ministério na Galileia. Sobre, no dia seguinte, ver nota em João 2 versos 1 e 2. Versículos 36 ao 47. Os primeiros discípulos. Rabi, que traduzido significa mestre, é um dos 5 casos em que João traduz um termo aramaico para seus leitores. Os outros são o Messias, Cristo, verso 41, João 4 verso 25, Cefas, Pedro, João 1 verso 42, Siloé, enviado, João 9 verso 7, Tomé, Dídimo, gêmeo, João 20 verso 24, João 21 verso 2, e Gólgota, lugar chamado Caveira, João 19 verso 17. Versículo 48, os sinais do Messias. Jesus mostrou conhecimento sobrenatural, eu te vi, identificando-se como o Messias. Versículo 49. A revelação dada a Natanael. Filhos de Deus e Rei de Israel, são 2 títulos messiânicos. Filho de Deus, identifica Jesus como o Messias profetizado, segundo Samuel 7 verso 14, Salmo 2 verso 7. De igual modo, Rei de Israel, é uma designação comum no Antigo Testamento para o Messias, Sofonias 3 verso 15. Os 2 termos também aparecem em Mateus 27 verso 42 e Marcos 15 verso 32. Versículos 50 e 51. Coisas inimagináveis acontecem na jornada com Cristo. Na verdade, é tradução do hebraico, amém, uma afirmação solene que enfatiza a natureza do pronunciamento de Jesus, cheio de autoridade. A expressão aparece 25 vezes no Evangelho de João. O céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo, nos faz lembrar a história de Jacó em Gênesis 28 versos 12 ao 15. A grandeza do Filho do Homem ultrapassará em muito a visão do patriarca Jacó, João 4 versos 5 e 6. Jesus é a nova Betel, onde Deus se revela, e o novo Israel. A expressão, Filho do Homem, remonta à misteriosa figura de alguém semelhante a um Filho do Homem em Daniel 7 versos 13 e 14. O Filho do Homem seria levantado na crucificação, ver nota em João 3 verso 14, proveria a revelação divina, João 6 verso 27, e agiria com autoridade no fim dos tempos, João 5 verso 27, João 9 verso 39. 5 importantes lições que podemos aprender em João 1. A palavra se torna carne. João introduz Jesus como a palavra que estava com Deus desde o princípio e que se tornou carne. Isso nos ensina sobre a encarnação de Jesus Cristo, mostrando que ele é o próprio Filho de Deus que veio habitar entre os seres humanos. A importância do testemunho. João Batista testemunha sobre a luz que está por vir ao mundo, preparando o caminho para Jesus. Isso destaca a importância do testemunho cristão e da proclamação do Evangelho para revelar Jesus às pessoas ao nosso redor. A recepção e a rejeição de Jesus. O texto mostra como Jesus foi recebido por alguns e rejeitado por outros. Isso nos lembra que nem todos aceitarão o Evangelho, mas também nos encoraja a continuar compartilhando a mensagem de Jesus, independentemente da resposta das pessoas. O chamado e o seguimento. Vemos exemplos de pessoas que foram chamadas por Jesus para segui-lo, como André, Pedro, Felipe e Natanael. Isso nos ensina sobre o chamado de Jesus para sermos seus discípulos e segui-lo de perto em nossa jornada de fé. A revelação da glória de Jesus. João testifica que viu a glória de Jesus, cheio de graça e verdade. Isso nos convida a buscar a glória de Jesus em nossas vidas e a refletir sua graça e verdade ao mundo, mostrando seu caráter transformador e redentor. Conclusão.
Este capítulo é uma grande expressão da grandeza de Jesus e da relevância que ele tem nas nossas histórias. Ele é a luz que brilha sobre qualquer escuridão da nossa vida, a paz para os corações, o pão para os famintos e a força necessária para que o aflito supere sua dificuldade. Jesus também é a fonte de águas vivas, da qual se alguém beber nunca mais terá sede. A cura, libertação e principalmente salvação das nossas doenças físicas, mentais e finalmente espirituais. E, muito provavelmente, você já sabe de tudo isso e um pouco mais. No entanto, a grandeza do nosso Senhor não deve ser apenas contemplada, mas correspondida. Você precisa colocar como centro dos seus esforços a palavra eterna, isto é, Jesus, para não ser como aqueles que o rejeitaram, mas recebê-lo em seu coração da maneira devida. Toda vida é comum até Jesus passar por ela, sendo assim, precisamos nos dedicar a uma vivência extraordinária. Nada mais foi igual para João Batista, os discípulos e incontáveis pessoas ao longo da história, e você não pode aceitar viver menos do que a plenitude e satisfação encontrada no Senhor depois de ser impactado pelo Evangelho. Porém, é somente quando você ama Jesus de todo o coração, alma e entendimento, que sua história se torna de fato uma adoração ao Criador. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.